Mulheres em Debate da TV Assembleia está no ar. Esse programa é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres em parceria com o Legislativo Estadual. Hoje nós vamos falar sobre mulheres com deficiência e a violência doméstica. E nessa edição a gente vai conversar com a Melânia Pandolfi. Ela é diretora de enfrentamento à violência da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e também com a Thelma Nantes, subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência de Mato Grosso do Sul. Melânia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. E Thelma, obrigada também pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, uma satisfação imensa estar aqui com esse tema tão importante para nós, mulheres com deficiência. E teremos muitas coisas para falar. E agora, na abertura do programa, nós vamos conferir alguns dados e também números referentes ao tema desse programa na reportagem a seguir. Confira. A violência doméstica atinge mulheres de diferentes idades, raças, etnias, credos, níveis sociais, inclusive as mulheres com deficiência. Essas são as mais expostas aos riscos e têm mais dificuldade para obter informações e denunciar as violências sofridas. Além disso, as surdas encontram ainda mais obstáculos no acesso aos serviços. A Lei Maria da Penha criminalizou a violência doméstica e familiar contra as mulheres em 2006. Mas foi somente em junho de 2019 que se tornou obrigatório informar sobre a condição de deficiência da vítima nos boletins de ocorrência, nos casos de violência doméstica. Nesse caso, a pena do agressor pode ser ainda maior. De acordo com dados da ONG Essas Mulheres, as mulheres com deficiência sofrem 3 vezes mais violência do que as mulheres sem deficiência. Segundo o Ministério da Saúde, com dados de 2018, 117.669 mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas em todo o país. Desse total, 6% aparecem no registro com alguma deficiência. O Atlas da Violência de 2018 mostrou que, de 22.918 casos de estupro, 10,3% são de pessoas com deficiência. Entre os casos de estupro coletivo, 12,2% das vítimas tinham algum tipo de deficiência. Bom, a gente acabou de conferir uma reportagem com números anteriores à pandemia da Covid-19, mostrando realmente a vulnerabilidade das mulheres com deficiência no que diz respeito à violência doméstica. E é por isso que nós estamos aqui para esse bate-papo. Primeiro, eu até vou perguntar para a Melânia, até como diretora de enfrentamento à violência da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a importância da gente aprofundar, da gente segmentar mais esses temas que envolvem o enfrentamento à violência contra a mulher. Realmente, a violência contra a mulher, ela atinge todas as classes sociais, etnias, raças. Falamos que a violência contra a mulher, ela é democrática. Ela atinge principalmente também as mulheres com deficiência. E devemos realmente falar sobre esse assunto, dar a devida importância para essas mulheres que ainda existem dificuldades para a denúncia. E é importante, Thelma, que a gente trabalhe, que a gente busque, pela conquista de direitos no que diz respeito à defesa dessas mulheres com deficiência. Hoje são muitas no país e algumas, a gente pode falar assim, milhares delas em situação de vulnerabilidade no que diz respeito a essa questão da violência. Infelizmente, nós vivemos uma invisibilidade, digamos assim, um silêncio. As mulheres com deficiência muitas vezes temem até mesmo denunciar. Se é difícil para uma mulher que não tem nenhuma deficiência, imagine para as mulheres com deficiência. E nós temos segundo o censo de 2010, aproximadamente 26 milhões de mulheres são mulheres com deficiência. E nós precisamos estar nesse trabalho, que as políticas públicas para as mulheres também cheguem a essas mulheres com deficiência, que infelizmente são silenciadas devido à sua condição de deficiência, à sua condição financeira, à sua condição emocional, e é
uma situação que a gente tem que caminhar muito lentamente, mas com muita abrangência para que atinja todas as mulheres e que os programas que aconteçam também cheguem a nós, mulheres com deficiência. Importante isso. E a gente fala muito, né, sobre os canais de denúncia, né, a importância da disseminação da informação para que as mulheres consigam se defender, para que elas consigam buscar ferramentas e meios também para se informar. E agora, no que diz respeito a essas mulheres com deficiência, como que a subsecretaria, como é que o governo do estado também está trabalhando para ajudar essas mulheres? No período de pandemia, o governo, através da subsecretaria, criou o site Não Se Cale, principalmente para todas as mulheres terem acesso, né, aos canais de denúncia e orientações sobre os tipos de violência. Nosso site ele é acessível em Libras, então é uma inovação, né, para as mulheres com deficiência. O governo ele vem trabalhando também para a melhoria dos serviços, dos canais de denúncia e dos próprios serviços, né, para essa mulher conseguir chegar até aos órgãos para poder realizar as denúncias. E a gente sempre reforça realmente essa importância de denunciar. As mulheres com deficiência, elas devem ter acesso a todos os canais e aos órgãos, né, para ela se sentir também encorajada e saber que existe uma rede que pode dar esse apoio. E agora falando sobre, agora humanizando, né, os casos de violência contra a mulher com deficiência. Eu assisti uma reportagem, se eu não me engano foi uma reportagem de 2019, que foi ao ar no programa Fantástico, onde uma mulher com deficiência, uma cadeirante, dando seu relato, disse que começou a sofrer agressões em casa. E quando ela pediu separação daquele marido, o marido só disse simplesmente: mas você não vai arrumar mais ninguém que cuide de você, somente eu posso cuidar de você. Quem que você vai arrumar além de mim? Você quer se separar? E isso como uma justificativa para que ela aceitasse continuar sofrendo violência do marido. E além desse caso, que outros a gente poderia exemplificar, né, Thelma, aqui para a nossa audiência? Então, quando as mulheres com deficiência vivem essas realidades, muitas vezes a insegurança emocional, a insegurança financeira, a insegurança do social que ela vive e muitas vezes até a falta de acesso às tecnologias de denúncia. Então, assim, é uma situação bastante delicada que as mulheres surdas precisam de intérprete, as mulheres cegas precisam dessa acessibilidade. Isso vem acontecendo, eu estive no Conselho Nacional do Direito das Mulheres de 2016 até o ano anterior, e a gente trabalhou muito fortemente reivindicando a acessibilidade nos todos os serviços de denúncia. Porém, o silêncio das mulheres, do medo de enfrentar a realidade, porque vive ali muitas vezes com a deficiência, mas tem um filho, tem um esposo, tem familiares. Às vezes não sofre somente do esposo, mas assim, talvez de familiar, de filho, né? Então são diversas violências domésticas que acontecem no dia a dia que a gente precisa ter uma ação efetiva e mais próxima, né? Então, acredito que o fortalecimento emocional das cidadãs, mulheres com deficiência, da possibilidade de acessibilidade às denúncias, da informação, o acesso à informação é muito importante. Elas precisam ser informadas que aquilo é violência, não pode naturalizar a violência, sim, porque ela é pessoa com deficiência, ela não vai arrumar outra pessoa. Então já começa de leve essa violência e as pessoas com deficiência precisam ter essa informação. Não, eu estou sendo violentada. Porque às vezes sofre a violência e não acredita que não é. Não, mas a pessoa é tão boa para mim, me ajuda, auxilia em tudo, enfim. Mas assim, a violência para as mulheres com deficiência, o caminho é a informação e possibilitar a acessibilidade à informação, às denúncias, e as pessoas terem essa consciência de que o que é violência. E muitas vezes, até as próprias pessoas que convivem com ela precisam saber que talvez aquela agressão psicológica é uma violência muito grande, que pode deixar aquela pessoa com certos traumas, é uma consequência muito grande isso. Então a gente precisa
de talvez realizar campanhas, ações, mas para isso a gente precisa de toda a sociedade envolvida. Não é uma questão só das pessoas com deficiência ou só da questão das mulheres, é de toda uma comunidade. E a gente fala muito sobre esse tema, né, Melânia, aqui no Mulheres em Debate. Nós chegamos a ser exaustivos quando passamos aqui os canais de denúncia, falamos da plataforma Não Se Cale, né, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres enganjada em trazer a participação de outras subsecretarias também nessas discussões, mas às vezes a relação de dependência, né, que a gente nota da vítima com seu agressor acaba também não permitindo que ela chegue, né, até os órgãos competentes, até a polícia. E é importante que, no que diz respeito à mulher com deficiência, a gente até reitera, a dependência acaba sendo muito maior, né, porque é uma dependência do dia a dia. A dependência, a falta de ter acesso a bens e serviços, à reabilitação, à educação, ao mundo do trabalho, né, porque às vezes a pessoa depende, né, e assim, às vezes que quem está cometendo a violência não imagine que aquilo seja uma violência, mas vai crescendo uma proporção e a pessoa se torna dependente. Por quê? Porque não tem informação, porque não tem acesso aos bens e serviços, porque muitas vezes não tem esse que é o ponto mais crítico na nossa realidade das mulheres com deficiência, no trabalho em âmbito nacional, que a gente realiza em âmbito local. Tem pesquisas, né, de profissionais que pesquisaram essa realidade e demonstra que o silêncio da mulher com deficiência e a falta de acesso à informação é o que há de pior para que elas não consigam sair da situação de violência. E tudo isso perpassa também para a responsabilidade de outras instituições. A gente observa a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, as delegacias especializadas, todas trabalhando em prol, né, das mulheres. E, Melânia, como que a gente pode classificar essa violência, né, até para o nosso público? Puxa, né, o que seria uma violência contra a mulher com deficiência? Não tem diferenciação às violências já conhecidas, né, por todas as mulheres. Tem algum agravante nesse segmento? A violência, ela é democrática. Então, a violência que ocorre com a mulher com deficiência é a mesma violência que ocorre com as outras mulheres. Claro que tem o agravo da mulher, ela conseguir buscar ajuda, né? Ela conseguir denunciar. Mas principalmente a gente percebe que com as mulheres com deficiência, essa questão que os agressores usam do cuidado, que muitas vezes não é um cuidado, né? É um relacionamento abusivo, que essa pessoa, ela se apropria da mulher como se ela fosse um objeto, e ela não é um objeto. Como você citou esse exemplo, né? Se eu não cuidar de você, não vai ter outra pessoa. Não é porque ela é cadeirante ou porque a mulher tem alguma deficiência que ela também precisa depender daquele agressor, né? E se manter dentro de um relacionamento abusivo. Então, o trabalho de políticas públicas é passar todas as orientações, falar os tipos de violência, principalmente a violência psicológica que essas mulheres sofrem. E é um trabalho realmente de toda a sociedade. A Subsecretaria da Mulher, ela sempre divulga, né, os tipos de violência, as ações em prol das mulheres, mas é um trabalho de toda a sociedade, dos homens também, Lívia. Sim, devem ser. Principalmente, né? E esses casos, eles chegam até vocês tomam conhecimento até como forma de criar ações voltadas para esse público? Uhum. A subsecretaria, por ela fazer esse trabalho de políticas públicas, né, existem os outros órgãos que realizam o atendimento da ponta às mulheres. Mas, claro, por sermos da rede, temos sim, né, contato com as denúncias, enfim, né, as mulheres, elas buscam também orientações, né, tanto da subsecretaria quanto da defensoria. Existe também o trabalho da Casa da Mulher Brasileira, onde se encontra todos os órgãos da rede que podem estar auxiliando as mulheres e as mulheres com deficiência também, né?
Fora o canal Não Se Cale, que é um canal que pode a própria mulher realizar uma denúncia, ou se você conhece uma mulher que está sofrendo violência, também pode entrar no site Não Se Cale para realizar. Muitas vezes a mulher com deficiência, por ela ter uma dificuldade, uma amiga ou uma parente, uma conhecida, uma vizinha, ela pode entrar no site Não Se Cale, encaminhar a denúncia. E aí encaminhamos para os órgãos competentes para poder estar averiguando a situação, Lívia. Bom, muito interessante. Realmente todos precisam participar e defender também essa mulher vítima de violência, no caso, as que têm deficiências. E eu gostaria, Thelma, até pela sua experiência como gestora, agora na subsecretaria e também na sua vivência como mulher com deficiência, quais seriam as principais dificuldades nesse trato do dia a dia, começando com aspectos tecnológicos, aspectos de acessibilidade que uma mulher que sofre violência tem de fazer uma denúncia, de chegar até a polícia, de chegar até a justiça, por exemplo? Bom, acredito que o primeiro seria a mulher saber o que é a violência, o que significa violência, porque às vezes aquela violência naturaliza e não vê que aquela violência psicológica, emocional, até mesmo financeira, que seja por muito ou pouco, acontece. E esse caminho tem a informação. Nós precisamos fazer com que a informação chegue para todas as mulheres. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas precisamos que... principalmente o fortalecimento. Após ela saber dessa informação, o fortalecimento, né, de que se eu denunciar, eu vou ser protegida, se eu denunciar, eu tenho outro caminho. Mas, assim, é muito importante que as mulheres com deficiência tenham acesso, né, à informação e à possibilidade de denúncia, mas é muito importante que essas mulheres com deficiência tenham acesso aos programas de saúde, de reabilitação, de educação, para o empoderamento dela, para a incidência social dela, para que ela consiga a sua evolução enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mulher. Porque muitas vezes as mulheres são vítimas da violência por falta de ter a sua autonomia, de ter a sua independência, seja do ir e vir, seja da questão de trabalho, seja da questão de segurança financeira. Então, é um caminho longo, mas assim a gente precisa. E para isso, nós estamos planejando realizar algumas ações, encontros, rodas de conversa, para que chegue para todas as mulheres que elas precisam. Muitas mulheres, a violência de não poder cuidar da sua saúde, a violência de não poder sair de casa, de não poder ter acesso aos bens e serviços, ao entretenimento, à cultura, ao lazer. Então, assim, e ela se priva desses direitos. Sim. Então, é um caminho, a gente precisa começar a inserir as mulheres nas nossas pautas. E a nossa Subsecretaria de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência e a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a gente vai estar trabalhando aí, caminhando devagar e sempre para que chegue essa informação para todas as mulheres com deficiência do estado de Mato Grosso do Sul. E se essas informações chegarem, as próprias barreiras físicas, no caso das cadeirantes, as escadarias, as calçadas das cidades, as infraestruturas da cidade, né, no caso das cegas, né, a acessibilidade dos aplicativos de celular, né, tudo isso é uma barreira. Tudo isso acaba se tornando... São barreiras tecnológicas, atitudinais, que muitas vezes as mulheres, será que ela está falando a verdade? Será que ele é tão bom para ela? Será que ela está sendo violentada mesmo? Então, essas são as barreiras arquitetônicas, atitudinais, tecnológicas, são diversas barreiras que as mulheres com deficiência enfrentam. Logicamente que nós temos mulheres que têm sua autonomia e mesmo não têm vivem essa realidade, né? Mas assim, temos muitas mulheres que vivem essa realidade e que muitas vezes estão silenciadas e estão sendo invisíveis a ele, até mesmo pelos seus vizinhos, né? Pela comunidade, a comunidade que tem que observar isso também. Não somos só nós que estamos lá na articulação da política pública, é a comunidade. A comunidade vai verificar, essa mulher tem uma deficiência, ela não sai de casa, ela é violentada, o que acontece? Ela não...
Então, é algo que a gente tem a rede de assistência social, tem a rede de saúde, que pode estar acompanhando isso, né? Então, a gente precisa dessa força-tarefa. Não somos só nós, subsecretarias, é a comunidade, é a sociedade, são as demais políticas que precisam se envolver nessa caminhada. E, Melânia, qual que é a importância desse envolvimento, né? A Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a gente está aqui com a Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, mas desses parceiros que vocês conseguem agregar no trabalho desenvolvido para levar informação, mas também para combater a violência. Com certeza, né? É o envolvimento de toda a sociedade. E a importância de falar sobre a violência de gênero, né? A violência contra as mulheres, porque infelizmente ainda vemos pessoas que não dão a devida importância para a situação. E infelizmente mulheres continuam sofrendo violência, mulheres continuam morrendo, né? Devido à violência doméstica. Então, convidar os parceiros a participar, a estar presentes também das nossas ações da Subsecretaria da Mulher, da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, para poder entender melhor essas questões, porque como a subsecretária disse, a orientação, a informação é a base para a mudança. E as pessoas elas precisam entender os tipos de violência, né, que ocorrem contra as mulheres com deficiência. Então, devemos sim falar e todo o evento buscar o máximo de parceiros, né, convidar todas as pessoas a estarem presentes. A pandemia preocupou vocês? A pandemia preocupou muito, principalmente porque veio de uma forma brusca que todo mundo teve que se adaptar. Então, principalmente a rede que faz o atendimento às mulheres teve que se reorganizar de uma forma muito rápida também, né, para não deixar essas mulheres alheias às mais diversas, né, violências, porque a pandemia, ela deixou todo mundo dentro de casa, então muitas mulheres permaneceram dentro de casa com seus agressores, e aquele momento muitas vezes de levar o filho para a escola ou de ir no mercado, então privou essas mulheres de contato. Então, assim, o governo foi trabalhando para poder atender as mulheres com canais de denúncia, com telefone, com site. Enfim, né, a Delegacia da Mulher, ela não parou em nenhum momento, ela continuou com seus atendimentos 24 horas e com novos canais de denúncia também, como o site, como as medidas protetivas online, o aplicativo MS Digital. Então foram canais criados durante a pandemia, mas que permanecem e que com certeza vão permanecer para cada vez mais ajudar um maior público, né, das mulheres. Nossa, e os avanços foram muitos, realmente. Então, a gente trabalha agora com uma gama nova de ferramentas e que essas mulheres têm acesso, e é toda a população também, né, que pode ajudar, né, se tornar a corrente do bem para a gente acabar com esse ciclo de violência. Thelma, somos muitas mulheres com deficiência no Brasil, né? Somos. Segundo dados do IBGE, 2010, 26 milhões, aproximadamente 26 milhões de mulheres são mulheres com deficiência. E, infelizmente, muitas mulheres ficam, assim como Maria da Penha ficou, assim como diversas mulheres, ficam com deficiência devido à violência. Violência física, né, às vezes mutila a pessoa, temos casos de cegueira, de soco que deixa a pessoa cega, de empurrão que deixa com deficiência física no braço. Existem esses dados, a gente precisa que as universidades estejam aí junto conosco, porque existem muitos casos que as mulheres ficam com deficiência devido à violência. Pois é, e a gente teve aí dados até na nossa reportagem de que nos últimos anos essa violência contra a mulher com deficiência triplicou no Brasil. Então, os dados, eles assustam, a gente aprofundou um pouquinho mais talvez na questão... abriu portas para denúncia, né? Então, elas sempre foram violentadas, as mulheres nós sempre fomos... A questão do estupro. Frágil fisicamente, né? Mas assim, agora tem abertura, né? E essa abertura de denúncia tem que ter acessibilidade para nós mulheres com deficiência. Nós vamos caminhando, construindo juntos, não é tudo agora, mas assim, é uma caminhada de construção e de visibilidade das mulheres com deficiência.
E a gente aprofundou um pouquinho nos números das mulheres surdas, mas eu acredito que com o passar do tempo os dados, eles também naturalmente, e com os canais de denúncia sendo divulgados, eles naturalmente apareçam para que novas políticas sejam criadas em defesa das mulheres. E antes de me despedir aqui das nossas convidadas, eu vou pedir para que cada uma delas deixe suas considerações finais, né? Conversem mais uma vez com a audiência do Mulheres em Debate. Nós sempre trazemos temas tão importantes, tão relevantes e atuais para toda a sociedade sul-mato-grossense. É importante que todos, né, se empenhem e se engajem, né, no combate à violência. Começando aí com a Melânia. Bom, o governo do estado, através da Subsecretaria, né, de Políticas Públicas para as Mulheres, está trabalhando continuadamente para as políticas públicas, né, de prevenção, de orientação, informação, né, das várias formas de violência e também sobre a saída da mulher desse ciclo de violência, né, que isso é muito importante. Falar sobre o empoderamento emocional, o empoderamento econômico, que faz também toda a diferença nesse retorno da mulher à sua própria vida, né, a ela conseguir realizar seus sonhos, ter suas conquistas, né. Estamos também trabalhando para atingir cada vez mais mulheres, para a gente conseguir, né, ajudar e orientar as mulheres com deficiências, as mulheres que muitas vezes também não têm acesso aos meios de comunicação, né, com essa estabilidade um pouco da pandemia. Estamos retornando às atividades presenciais também para ir até a população que muitas vezes não consegue ter acesso, né, a nós da subsecretaria. Então estamos presentes, estamos abertas e convidamos toda a sociedade também a estar juntas, né, nessa luta que é uma luta de todos e de todas, né? Tá certo, quero agradecer então sua participação com a gente e hoje pela primeira vez, né, no Mulheres em Debate, a Thelma Nantes falando pela Subsecretaria de Políticas Públicas para a pessoa com deficiência e deixar suas considerações finais aqui no que diz respeito ao tema que a gente está conversando. Então, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as pessoas com deficiência foi recém-criada agora no mês de agosto, né? A gente assumiu e assumimos essa pauta que a gente já trabalhava em âmbito nacional e estadual. E dizer assim que nós, mulheres com deficiência, precisamos nos empoderar cada vez mais com informação, com formação, com capacitação e buscar todos esses recursos possíveis, né? E é um caminho que o governo do estado de Mato Grosso do Sul já tem esse compromisso, né? E essa questão de proporcionar informação, nós vamos estar, só que nós precisamos que a comunidade se envolva, que a comunidade, que a sociedade de uma maneira geral esteja juntos, porque não adianta eu buscar uma pessoa com deficiência que está acomodada, muitas vezes sofre violência, mas ela não tem essa informação e não quer buscar essa informação. Por isso que é importante que todas nós, mulheres, que todos os homens, que todos os adolescentes, jovens e crianças e pessoas idosas tenham essa certeza que a violência não faz bem para ninguém. A violência acaba com toda a alegria de viver, todo o sentido da vida. E quando a pessoa é com deficiência, e muitas vezes que não tem nenhuma expectativa, a situação fica cada vez mais difícil, a pessoa adoece cada vez mais. Então precisamos somar esforços para que essas mulheres com deficiências tenham visibilidade, que tenha acessibilidade à denúncia e que tenha informação. E é o caminho que a gente vai estar aí pronta para estar nessa caminhada de construção. Muito obrigada. Tá certo, Thelma, eu que agradeço. Muito bem, Mulheres em Debate fica por aqui. Nossa programação completa pode ser conferida no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Compartilhe nosso link com seus amigos e familiares. Também estamos no canal 9 da NET. Mais informações nas mídias da Alemes e da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.